Nós iremos hoje falar um pouco sobre a criação. A criação do mundo. Eu não sei, quem aqui já assistiu um filme começando do meio? Pegou um filme do meio e não entendeu o que estava acontecendo. Eu há alguns meses atrás, eu levei, os meus meninos, eles queriam assistir a pré-estreia do Homem-Aranha. Os filmes da Marvel, que para quem sabe, quem já assistiu um filme da Marvel? Eu acho que muita gente já assistiu. E ele é uma sequência de filmes, né? Uma história, para você entender um filme, você tem que entender outra história. Eu lembro, e ainda mais na pré-estreia, só estava aquele pessoal que conhecia, tinha assistido cada filme 10 vezes, sabia de cor. E eu estava lá assistindo o filme, e estava lá na cena, e de repente apareceu um cara na cena, aí toda a galera, que legal! Aí eu olhei assim e falei, não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Aí depois o meu filho falou, não, esse é o Demolidor, que é para você entender, você tem que assistir uma série, para você conseguir entender. E aí eu não entendi nada, porque eu achei, a gente está acostumado a ir, acha que está entendendo as coisas e depois a gente perde alguns detalhes do filme, porque se a gente não sabe o começo da história, a gente acaba não entendendo muito bem. E a grande verdade, meus irmãos, é que nós como crentes, às vezes a gente começa na igreja, a gente pega o filme do meio, né? A gente pega o filme aí do meio, não entende muito bem o que está acontecendo, né? A gente não entende as coisas, e começa lá no João 3,16, e às vezes acontece alguma coisa, Jesus fala uma coisa, a gente não entende direito, né? Então é importante, né, que a gente veja. Eu acho que tem algum celular tocando em algum lugar aí, né? É hora de acordar, eu acho, né? 10h30 é hora de tomar o remédio. E hoje a gente vai ver um pouco sobre a criação. A ideia é eu começar aí uma série sobre a criação. Não sei quanto tempo. Hoje é a parte 1. Eu não sei quantas partes vão ter, para ser sincero. Igual a série na Netflix, né? Começa a primeira temporada, a gente não sabe. Vamos ver, se a temporada for boa, a gente continua. Se a temporada não tiver muito quórum, a gente corta. Faz igual a Netflix, né? Corta, né? A gente vai. Hoje a gente vai estudar sobre a criação. A gente vai estudar começando lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E meus irmãos, Gênesis é a chave para a gente entender muitas coisas, né? Tanto que os rabinos, eles falam que se alguma pessoa quer entender os mistérios do mundo, basta ela conhecer bem os 3 primeiros capítulos da Bíblia. Se uma pessoa conhecer bem os 3 primeiros capítulos da Bíblia, vai entender alguns mistérios da humanidade, como mistérios como quantos anos tem o mundo, tem o universo, né? Mistérios de como a vida foi criada, e outros mistérios de coisas o que se passa dentro da cabeça da mulher, também está tudo lá. A gente precisa estudar. Tem coisas que são mistérios, vamos ver se alguns Deus revela, mas está tudo lá dentro. E nós vamos então, convido você a abrir a palavra de Deus aí em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que com certeza talvez seja o versículo mais conhecido depois de o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Então vamos ler, né? Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3, diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse mundo maravilhoso que o Senhor criou. Te agradecemos, Pai, porque tudo está debaixo do teu controle. E apesar, Senhor Deus, do caos que existe nesse mundo, Senhor Deus, apesar, Senhor Deus, das dificuldades que existem nesse mundo, Pai, nós te louvamos, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e nada passa desapercebido, Senhor Deus, diante do Senhor. Por isso nós queremos nessa manhã pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que tenhamos nossos corações abertos, Pai, para entender este mundo que o Senhor criou, para entender como ele funciona e entender qual é a nossa missão neste mundo que o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. A ideia dessa série de mensagens não é a gente fazer um estudo
palavra por palavra, e muito no hebraico, apesar que eu sou fãzaço dessas coisas, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito, senão eu ia pregar só sobre Gênesis 1:1 hoje. Talvez só sobre a primeira palavra, só sobre Bereshit, só sobre no princípio, mas senão a gente não ia chegar, e eu quero chegar pelo menos no final do ano em Gênesis capítulo 1 inteiro, né? Então, a gente... vai demorar um pouquinho. Mas a ideia é a gente ver algumas coisas, e eu queria ressaltar 3 coisas em cada um desses versículos, o que a palavra de Deus ela fala para a gente, e são três pontos que eu quero ver, um ponto em cada versículo, né? O primeiro ponto que me chama a atenção na criação de Deus, logo quando a gente olha, e eu sou um tipo de pessoa que eu acho que, existem várias maneiras da gente interpretar a Bíblia, né? E no decorrer da história, muitos teólogos, existiram muitas escolas de teologias diferentes. Algumas escolas são mais... elas olham o texto e falam, bom, o que o texto está querendo dizer com isso? Né? Ou seja, qual que é o espírito que está por trás disso? Né? Ou seja, não toma de uma maneira muito literal, uma maneira mais figurativa. Existem outras escolas que são das escolas mais... Não, o negócio é mais literal. Olha o que está dizendo o texto. Né? E eu parece que eu tenho muita dificuldade, confesso para os irmãos, quando eu leio a palavra de Deus e eu não olho ela de uma maneira literal, quando ela está querendo ser literal para a gente. É claro que na palavra de Deus existem muitas passagens que não são literais, elas são, né, quando Jesus fala, eu sou a porta, ele está querendo dizer, ele não está dizendo que ele é uma porta, ele está dizendo, sim, é sentido figurado, mas aí fica muito claro para a gente, é o próprio contexto disso tudo. Mas existem muitas coisas, e mesmo na criação, no relato da criação, existem muitas linhas, né, de pessoas que falam, não, isso daqui não foi bem assim, foi de outro jeito. E eu confesso que eu tenho muita dificuldade de ler e espiritualizar um pouco as coisas, né, e não literalizar muito. Mas uma coisa que me chama a atenção é as palavras, como as palavras são utilizadas, tanto no hebraico ou na nossa tradução portuguesa também, como essas palavras são utilizadas. E o que me chama muito a atenção nesse primeiro versículo, né, e pode deixar aí o primeiro versículo, né, olha lá, no princípio Deus criou os céus e a terra. Né, olha lá, o que me chama a atenção nesse primeiro versículo é que no princípio, quando Deus criou, Ele criou céus e terra. Ele não criou céu e terra, Ele criou céus. Por que a Bíblia não fala que Deus criou o céu e a terra? Ele criou os céus e a terra. Percebe uma coisa que às vezes a gente passa desapercebido? Quem já tinha percebido isso daqui? Pouca gente, né? Quem não... Pastor, nunca tinha pensado nisso. Por que a palavra de Deus fala céus? Ó céus. Por que o versículo, né, está falando sobre céus? É justamente por isso, porque a própria palavra de Deus ela já está dizendo logo de cara que existe mais do que um céu. Existe esse céu que a gente consegue enxergar, mas existem coisas, outros céus, que a gente não consegue enxergar. Existem mais coisas nesse universo que Deus criou, nesse universo que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, existem mais coisas do que a gente consegue enxergar. Tem gente que não acredita nisso, tem gente que o que eu vejo é ver para crer, né? Que o pessoal fala. Mas o que a Bíblia está falando para a gente é que existem mais coisas nesse mundo do que a gente consegue enxergar. Né? Existem mais coisas criadas pelo próprio Deus do que a gente consegue ver. Né? Já até o próprio William Shakespeare ele já dizia, na peça Hamlet, tem uma frase dele que ele fala assim, existem mais coisas entre o céu e a terra que imagina a nossa vã filosofia. Né? Teve até um cantor famoso aí, né, que repetiu, né, essa música, mas é isso mesmo, existem mais coisas aqui nesse mundo que a gente consegue enxergar. Né? Me lembra muito de uma série, eu não cheguei a assistir ela, mas eu li a sinopse, parece que tem uma série no Netflix que chama Stranger Things, Coisas Estranhas. Né? Eu não assisti a série, para ser sincero, mas eu li a série, que parece que é uma criançada que está lá e começa a acontecer umas coisas estranhas, que é o nome Stranger Things, significa coisas estranhas. E é justamente a série que se desenrola sobre isso, sobre esse mistério que é, porque
acontecem coisas estranhas. E a gente sabe que nesse mundo acontecem umas coisas estranhas que não dá para a gente explicar. Não dá para a gente explicar se a gente só pensar que existe só as coisas que nós estamos vendo. Porque realmente, né, esses céus, eles realmente existem. Né? Existem outros céus, além disso que a gente está enxergando aqui, existem outras coisas. Existe um mundo espiritual, existe um mundo que nós não enxergamos. Existe uma dimensão que nós não enxergamos. E é isso que Deus, ele criou essas coisas. Não é que essas coisas aconteceram, simplesmente vieram. Não, Deus, ele criou dessa maneira. Né? Então, e ele disse para a gente, olha, eu criei sim. Além dessa terra que vocês veem, além do céu que vocês veem, existem outros céus. Os sabinos dizem que existiam 7 céus. 7, você acredita nisso? Né? E eles até colocam, né? Eu andei estudando, né? Lá no Talmud, tem alguns, ele fala sobre alguns desses céus, mostra, não é invenção, está lá na Bíblia. E aí você lê, você começa, puxa, realmente é diferente. Né? E aí a gente começa a entender um pouco, até o apóstolo Paulo. Lembra o apóstolo Paulo, quando ele diz, lá em Efésios, ele por 5 vezes ele fala regiões celestiais. Lembra? Bem-aventurado é Deus, né, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Onde? Nas regiões celestiais. Que negócio de regiões celestiais? Né? Olha aqui que o próprio apóstolo Paulo, olha lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Olha, conheço um homem em Cristo, ele está falando dele mesmo, tá? Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até onde? Até o 3º céu. Que? 3º céu? Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O próprio apóstolo Paulo, ele está falando, eu sei que existe. Como que funciona? Eu não sei, quem sabe é Deus. Por quê? Porque a gente não consegue ver. Tem coisas que a gente consegue ver, a gente consegue explicar. Mas o apóstolo Paulo fala, e ele fala assim, eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Né? E ele até dá a dica aqui, falou, o 3º céu é o quê? É o paraíso. Né? Então ele está falando, ó, tem um céu, que é o céu que a gente conhece. A gente não fala, quando eu morrer eu vou para onde? Eu vou para o céu. Não é isso que eu falo? É esse céu, essas estrelas? Não, é outro lugar, é um paraíso. Então a gente entende que realmente existem outros lugares, existem outras regiões, que a gente chama de regiões celestiais, ou outras dimensões, que a Bíblia chama de céus, e tudo isso foi criado por Deus. Todas essas coisas elas foram criadas por Deus. E meus irmãos, nós quando vivemos nesse mundo, a gente tem que saber como esse mundo funciona. Se a gente quer realmente ter sucesso nesse mundo, ou ter sucesso na nossa vida, a gente precisa entender como é que as coisas funcionam. Tem gente que não pensa muito nessas coisas e acaba se dando mal nos seus projetos, acaba se dando mal na sua vida, porque não pensa muito como que as coisas funcionam. E é a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala, né, que se a gente achar que a criação de Deus ela se resume a essas coisas que a gente está vendo, a essa terra, a minha casa, se eu achar que o meu mundo sou eu, a minha família, a minha casa, meu trabalho, a minha igreja, as coisas que eu consigo enxergar, o apóstolo Paulo fala, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Ele diz o seguinte, olha, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Se a minha esperança ela é só nas coisas desse mundo, ou seja, se eu coloco os meus olhos só nas coisas desse mundo, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Sabe por quê? Porque aqui a conta não fecha. Não dá para entender um Deus que a Bíblia fala que tem o controle de todas as coisas, e aqui a gente vive esses perrengues aqui, a gente vive esses problemas. A conta não fecha. Se a gente achar que o mundo que Deus criou é isso, a minha vida é isso, alguma coisa está errada. Nós seremos as pessoas mais infelizes desse mundo. É isso que o apóstolo Paulo fala. E quando a palavra de Deus fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, ou seja, Deus criou os céus, criou outras dimensões além daquilo que a gente consegue enxergar, nada mais Deus nos ensinando, meus irmãos, que a gente deve viver sabendo que existem outras coisas além daquilo que a gente está enxergando aqui.
Sabendo que, sim, nós vivemos a nossa vida, mas existe alguma coisa por trás. Existe um além, né? Existe alguma coisa depois da morte. Existe alguma coisa no mundo espiritual, um chamado mundo, que a gente... Por que a gente fala de mundo espiritual? Porque espírito é coisa que você não vê, que não tem forma, a gente não consegue ter acesso. Mas essas coisas, elas existem e foram criadas por Deus, né? Por isso que nós, enquanto vivemos, nós devemos saber que existe sim um céu, e o céu existe uma característica, ele está sempre acima de nós. O céu está sempre acima de nós. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são o quê? Eternas. Não é interessante quando ele fala as coisas que se veem são o quê? Temporais. Por que ele fala que são temporais? Porque elas tiveram um início. O tempo teve um início. Você sabia disso, que o tempo nunca foi eterno? Isso daí, às vezes, o tico e teco é difícil da gente, até eu, às vezes eu fico meio... Mas até os cientistas falam que o tempo, ele teve um início. Não foi... Porque a gente pensa, ontem, anteontem, antes de anteontem, mês passado, ano passado, século... Teve uma hora que não teve tempo mais, teve um início. Até o tempo teve um início. Até o relógio teve um início também. Então, por isso que ele fala, as coisas que nós vemos, esse mundo... Eles são o quê? São temporais, ou seja, no princípio, e quando Deus fala no princípio é porque vai ter um fim também. A gente sabe pela palavra de Deus que Deus ele criou, e vai ter um fim também. Então, ou seja, a gente vive dentro de uma série, a gente não sabe o final, quantos episódios vai ter, a nossa vida, quantos dias vai ter, o mundo, quantos dias vai ter. Mas a verdade é que ele teve um início, estamos no meio, e ele vai ter um final, sendo que a palavra de Deus fala que nós já estamos na última temporada, nos dias finais, né? Ou seja, nós já estamos, né? Segundo o apóstolo Pedro, que ele falou que nos últimos dias algumas coisas aconteceriam, e essas coisas já estão acontecendo, né? Então, existem, meus irmãos, existe outra coisa além dessa vida, além daquilo que nós conseguimos ver, né? Muitas pessoas não creem nisso, né? Ou vivem como se não existisse. E por isso, às vezes, sofrem problemas, às vezes oram de maneiras equivocadas. E a própria palavra de Deus, ela nos ensina, depois a gente vai falar um pouco, sobre isso, sobre qual que deve ser a nossa posição com relação a esse tema. Com o fato de existir o mundo espiritual, com o fato de que existir uma coisa, um além, com o fato de existir um céu, que é um paraíso, com o fato de existirem outras coisas que Deus criou também. Porque tem gente que vive como se a vida fosse isso daqui. Eu vivo como se minha vida fosse isso. E às vezes a gente fica apegado com essas coisas dessa vida, apegado com as coisas que são temporais, apegados com as coisas que consigo ver, mas se esqueço das coisas que eu não consigo ver, que estão acima de nós, que são mais importantes do que nós. Por isso, quando nós olhamos para esse primeiro versículo, no princípio Deus criou os céus e a terra, me chama muito a atenção de que o próprio Deus ele já criou as coisas desse jeito. Não foi um acaso. Deus ele planejou as coisas desse jeito, né? Deus ele quis que as coisas fossem assim. Existem coisas que nós vemos, mas há coisas nesse mundo que nós não conseguimos ver. Essa é a primeira grande lição da criação. Por isso, quando você olhar para esse mundo, e a gente contempla esse mundo, né? Como esse mundo é bonito, né? Quando diz que Deus criou os céus e a terra. E quando eu olho os céus, eu confesso a vocês que eu sou fanático por astronomia. Eu tenho um telescópio lá em casa que é um refletor de 200 milímetros. Quem sabe o que é que eu estou falando? 200 milímetros é uma boca desse tamanho, assim, ó, 20 centímetros, desse tamanho, assim, 1 metro, assim. Aquele que você vê, né? Eu gosto muito, eu fazia astrofotografia, tirar foto da Lua, vi as luas de Júpiter. Você sabia que Júpiter tem luas? Tem 4 luas. Dá para ver pelo telescópio. Eu acho muito legal. Eu comecei com esse negócio porque eu sou mais fã de escatologia do que de astronomia. É que a escatologia fala muito de astronomia, de que os astros vão cair do céu, né? E aí eu comecei a estudar astronomia por causa da escatologia, essa é a verdade. E aí eu comecei... E quando eu olho para o céu, não tem como a gente não se maravilhar com as coisas de Deus, com esse céu que a gente criou. Não tem como a gente olhar para esse céu, eu estou falando o céu, não os céus, e não se maravilhar. E eu imagino, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que Deus criou os céus,
mais coisas do que o nosso olho consegue enxergar. Por isso que eu começo a entender um pouco quando a palavra de Deus fala, né, quando Deus fala na sua palavra, de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, tem coisas que a gente consegue enxergar e já acha que é bonito, mas existem coisas que Deus criou, que estão preparadas para os seus filhos, que estão preparadas para nós, que estão muito além daquilo que a gente pode imaginar. E se nós já nos maravilhamos para esse mundo que é decadente, para esse mundo que foi amaldiçoado, mas aí tá na queda, no outro, não é nem essa série, é outra série, que ele foi amaldiçoado lá na queda do homem. E a gente acha bonito. Imagina o que Deus ele tem preparado, um lugar que não foi contaminado, que não se corrompe, aquilo que Deus tem. Por isso que nós possamos viver nesse mundo sabendo que existem coisas nesse mundo que a gente não consegue ver, mas elas são reais. São tão reais quanto nós conseguimos enxergar os nossos outros, como nós conseguimos apalpar os objetos, as coisas desse mundo. Existem sim algo que nós não conseguimos ver. Mas a Bíblia ela continua dizendo no versículo 2, fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, e diz que a terra era sem forma e vazia. E havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou sobre as águas. Existe a face das trevas e a face das águas. Tanto que hoje de manhã eu fiquei pensando, por que Deus fala face das trevas? Por que ele não fala que a face do abismo? Por que ele fala face do abismo, face das águas? Aqui na nossa versão não tem, mas existe esse termo lá no hebraico, que é panim, a face do abismo e a face das águas. Existe muito essa questão de, no hebraico, na cultura judaica, a personificação, Ou seja, a gente olha e fala assim, mal é mal, não é uma pessoa. Sabedoria é sabedoria, não é uma pessoa. Mas não, a cultura oriental, existe muito a questão da personificação da sabedoria. Tanto que ele fala que a sabedoria está nas praças, está gritando. Que? Lá em Provérbios fala isso daí. E às vezes a gente fica, o que está querendo dizer com isso? Mas olha o que ele fala, que a terra ela era sem forma e vazia. E eu confesso a vocês que eu sempre tive muita dificuldade como engenheiro em pensar como é que foi criado um negócio sem forma. Porque tudo tem uma forma. Tudo tem uma forma. Vocês já viram? Quem já fez bolinho de chuva? Você pega uma massa que é sem forma, aí você vai lá, aí você pega um negócio assim, plá, taca no óleo. Aí o negócio começa a fritar. Todo mundo já viu o bolinho de chuva? Então já comeu o bolinho de chuva? Sabe o que eu estou falando, Aí você joga no óleo, aí ele vira um negócio. Aí você tira, você olha e fala assim, olha, isso daqui é um pato. Aí você joga outro, você tira e fala, olha, isso daqui é um ursinho. Aí você joga outro, olha, esse daqui virou uma espada. Eu adorava isso quando era criança, Porque você pega, vai e enrola no açúcar com canela, tudo tem uma forma. Até nuvem, se você olhar, a nuvem tem forma. Você olha essa forma. Tudo tem uma forma. E aí eu comecei a olhar, acho que Deus está querendo dizer mais com isso. E aí, porque essas palavras no hebraico, sem forma e vazio, que é tohu e vohu. Ele fala, a terra era tohu, vavohu. Tohu e vohu. Essas duas palavras, eu falei, deixa eu procurar na Bíblia se elas têm um outro lugar que ela também fala. E existe um outro texto lá, acho que eu nem coloquei aqui, é Isaías 34:11. Coloca aí, por favor, Cauê, Isaías 34:11. É interessante porque ele fala assim, olha, o pelicano e o ouriço tomarão posse do lugar, e a coruja e o corvo habitarão nesta terra. O Senhor estenderá sobre Edom o cordel de destruição e o prumo de ruína. Não estou vendo sem forma e vazio também aí não. Mas está vendo essa palavra destruição? É tohu. E ruína é vohu. E aí eu comecei a procurar outras traduções para o português dessa mesma palavra.
Tohu e Vohu, né? E aí quando eu olhei lá, eu fui para aqui na Nova Almeida Atualizada, tá? Destruição e ruína. Eu fui lá na NVT, que é uma versão que eu gosto bastante também. Lá está dizendo caos e destruição. Lá na Corrigida e Fiel, que se você quer uma versão bem fiel mesmo, lá está dizendo confusão e vaidade. Tá? Então, e aí eu estudei, vi que os rabinos estavam falando, e realmente eles falam que a palavra tohu quer dizer caos, caótico, mas caótico no sentido literal da palavra. Caótico, a palavra caótico significa uma coisa que a gente não consegue controlar. É uma coisa que a gente não tem controle. Né? Quem já viu uma tempestade? Né? Uma coisa que descontrolado. Sabe, isso é tohu, é uma coisa sem controle, é uma coisa caótica, é uma coisa que não dá para controlar. Ou seja, a terra quando foi criada, estava descontrolada. É isso que a palavra de Deus fala. E vohu quer dizer ruína, desolação. Tava num lugar que não dá para ficar. Estava desolado, deserto, não tinha nada. Por isso que ele fala sem forma, no sentido de que realmente não tem forma. Por que não tem forma? Porque está lá caótico, está se movendo, não tem forma, fica toda hora se movendo. Isso que foi que Deus criou. Deus criou os céus e a terra, e diz que a terra estava esse negócio, estava se movendo. Não é porque não tinha forma, porque não dava para descobrir, é porque ela ficava caótica, se mexendo, descontrolada. E era um lugar que não tinha nada, estava deserto, em ruína, não tinha como sobreviver ali. Então, quando a gente entende, quando a gente olha e começa a entender que o mundo que Deus criou era caótico e era desolado, a gente começa a entender melhor esse mundo. Eu falo, agora eu estou entendendo esse mundo que eu vivo. Porque realmente, eu entendo, porque esse negócio do mundo caótico já faz tempo que tem. Desde que foi criado. Porque quer coisa mais descontrolada que a minha vida? Quer uma coisa mais sem controle do que o nosso destino? Quer uma coisa mais complicada de controlar do que o nosso amanhã, os nossos relacionamentos, a maneira como nós planejamos a nossa vida? A gente planeja desse jeito, quando vê... Quem aqui planejou uma carreira profissional e está em outra? Levanta a mão. Olha aí. Tem uns que levantou as duas aí. A gente está num mundo que ele é caótico. A nossa vida ela é caótica. E, meus irmãos, nós precisamos aceitar, quando a gente olha para esse texto, a gente precisa aceitar que realmente esse mundo ele é caótico. É o mundo que Deus criou. Ele é assim. Como eu gostaria de viver num mundo onde tudo fosse mil maravilhas, e que o que eu planejei lá em 1994, quando eu terminei o 2º grau, eu falei, bom, eu vou prestar minha carreira, sim, vou fazer aquela faculdade, eu vou entrar nessa faculdade, depois eu vou me formar, eu vou fazer meu estágio nessa empresa, eu vou fazer meu intercâmbio nos Estados Unidos, a gente faz os planos, os sonhos. Aí depois, o negócio era numa forma, quando vê, está tudo do avesso. Meus irmãos, a gente precisa aceitar que esse é o mundo que Deus criou. A gente precisa aceitar que nossa vida ela é caótica, a gente não tem o controle dela. A gente precisa entender que esse é o mundo que Deus criou desse jeito mesmo. E a gente acha, puxa, alguma coisa está errada. Não, foi assim que Deus criou, é assim que funciona mesmo. A gente precisa aceitar isso. Lógico que eu não aceito isso sentado no sofá, olhando, olha lá, não vou ter dinheiro para pagar as contas, olha lá. Não, a gente vai fazer alguma coisa a respeito. E Deus ele fez alguma coisa a respeito, a gente vai ver depois. Mas esse mundo ele é caótico. E a gente precisa entender também que na nossa vida a gente vai encontrar alguns desertos também, que é o vazio. Quantas vezes a gente não acha que está sozinho, O negócio está caótico, você olha para um lado, olha para o outro e fala, Senhor, não tem ninguém me ajudando. Senhor, cadê você, Senhor? Nem o Senhor
E às vezes a gente passa por desertos na nossa vida, a gente passa por desolação na nossa vida, a gente passa por problemas, e a gente fala, não vou conseguir. E esse é o mundo que nos criou. Ainda se não bastassem, a Bíblia fala que existia trevas sobre a face do abismo. Ainda que o negócio é caótico, eu estou em solidão, eu estou sozinho, e ainda está o capiroto lá na beira me empurrando no abismo, querendo me empurrar para eu cair no abismo. O diabo lá, nas trevas, porque as trevas ela é símbolo, né, a face das trevas. Por isso que quando eu leio a face, eu entendo um pouco da personificação das trevas, né, na figura de Satanás. Existia trevas. E, meus irmãos, a gente precisa entender que a Bíblia fala de trevas, ela fala também de um abismo. Né? E é interessante, ela está falando, Deus criou os céus, e alguns desses céus a gente começa a entender, Deus já está falando que existe face do abismo, né? E é interessante que aí eu começo a entender um pouco esse negócio de face do abismo, né? Porque a personificação, que é o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha lá em Efésios 6,12 o que fala. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. A gente lê esse versículo, se a gente não entender que tem um outro céu, que existe uma outra dimensão, e que nessa outra dimensão existe trevas, existem personificações dessas trevas, que são os espíritos malignos, a gente está vivendo, né? E nem sabe que existem essas coisas. Tem crente que vive a vida como se demônio não existisse. Tem crente que vive a vida como se não existisse um mundo espiritual, como se batalha espiritual fosse coisa, deixa isso daí para os canelinha de fogo lá da igreja, né? Para os povos que... Né, para as irmãzinhas, grupo de oração. Não, para mim não. A gente vive essa vida, está tomando tiro, está no meio do tiroteio, tomando tiro, e acha que está tudo bem. E até o apóstolo Paulo ele fala, olha, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas. Né? E meus irmãos, veja que Deus criou o mundo, mas pastor, como que Deus vai criar o mundo? Porque o mundo que Deus criou não é um mundo perfeito. A gente vê um mundo caótico, um mundo deserto, um mundo onde existem trevas, onde existe um abismo, onde existe um mundo espiritual. Parece que tudo está fora do controle, se a gente parar por aqui. Mas a gente vê que o versículo 2, ele não termina aí. Ele fala que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus ele não está parado. Lá no versículo 2, que o Espírito de Deus, o quê? Estava parado, sentado no sofá assistindo Netflix. Ele estava o quê? Foi jogar futebol? Não, ele se movia sobre as águas. Ele está se movendo. Deus está vendo essas coisas. Deus ele não está parado diante do caos que está nesse mundo. Deus ele não está parado diante dos momentos meus de solidão. Deus ele se move, meus irmãos. Deus, fala comigo, Deus se move. Deus se move, Deus ele está se movendo. Deus está se mexendo. Às vezes a gente que não está enxergando, mas eu não estou vendo nada. Eu sei que você não está vendo nada, porque Deus ele criou desse jeito mesmo para a gente não ver. Graças a Deus por isso, Ele sabe de tudo. Imagina se a gente fosse ver o diabo. Eu não ia dormir à noite. Eu assisto um filme de terror, fico 3 dias sem dormir. Imagina você ver o capeta. Graças a Deus porque a gente não vê. Graças a Deus por isso. Mas, meus irmãos, o Espírito de Deus está se movendo. Olha, eu quero dizer para você, se tua vida está caótica, se você está vivendo um deserto na sua vida, eu quero dizer para você, fique tranquilo, Deus está se movendo. Confie no Senhor, porque o Deus não criou essa terra e deixou ela de qualquer jeito. Deus não criou um caos e deixou você sozinho lá. O Espírito de Deus está se movendo. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus ele quer tocar na sua vida nessa manhã. E Deus ele quer fazer um milagre na sua vida nessa manhã. Porque o mesmo Deus que criou esse mundo, Ele não deixou esse mundo, Ele não soltou o barquinho e deixou o vento levar, não.
Ele está no controle de todas as coisas. Esse é o Deus que nós vemos na palavra. Porque é um Deus que mesmo diante desse caos, mesmo diante desse deserto, mesmo diante das trevas do abismo, o Espírito de Deus está se movendo. E Deus, ele fez alguma coisa. Deus olhou para o mundo, criou o mundo e falou: opa, está caótico. Preciso acertar isso daí. E é interessante o jeito como Deus acerta as coisas. E é aí que a gente vai entender o versículo 3. Porque o versículo 3, Deus dá o remédio. Porque aqui que diz o versículo 3: e disse Deus, haja luz e houve luz. Porque me chama muita atenção, porque eu, na minha cabeça de engenheiro, eu quero resolver o problema. E, Senhor, como que você vai resolver o problema da terra sem forma? E eu pensei que no versículo 3 fosse dizer assim: e Deus comprou uma forma. Se ela está sem forma, Senhor, resolve esse negócio. Compra uma forma. E aí aparece um outro negócio aqui, que Deus fala: haja luz. O que tem a ver luz com sem forma? Piora o negócio, né? O negócio pelo menos estava no escuro, ninguém via nada. Agora o negócio ainda está sem forma e claro. O que resolveu o assunto? Quando a gente olha, a gente fala: não resolveu, né? Não é interessante como Deus ele começa resolvendo o problema do caos, o problema da desolação, né? Ele chega e ele fala, e ele resolve o problema, mas ele resolve do jeito dele. E é interessante a maneira como Deus ele resolve o problema. Quando ele fala: haja luz e houve luz. Porque não é da maneira que a gente acha que Deus vai resolver os problemas. E quantas vezes na nossa vida Deus ele age, resolve de um jeito que a gente... Mas, Senhor, não é isso que eu estou precisando, né? Quantas vezes até Jesus, né? Às vezes Nicodemos vinha perguntar uma coisa, né? Lembra lá em João capítulo 3? Nicodemos veio perguntar um negócio para Jesus. Jesus falou uma coisa que não tinha nada a ver, né? Olha lá, vamos lá em João capítulo 3. Eu gosto muito de Jesus, né? Porque ele... Esses dias eu estava lendo e eu falei: esse Jesus, eu acho que ele é... Nosso Senhor, às vezes, eu achava que ele faz as coisas meio estranhas, né? Porque a gente está falando uma coisa, ele vem falar outra, né? Olha o que ele fala lá. Lá no final, né, quando ele está falando, né, lá em João capítulo 3, ele está falando de novo nascimento, né? Eles estão falando de novo nascimento, né? Primeiro Jesus ensina sobre Nicodemos, sobre o novo nascimento. Ele fala assim, aí Nicodemos pergunta, né, no versículo 9: como que pode ser isso? Como que eu vou nascer de novo? E Jesus fala: você não sabe que você, né, como que você vai nascer dessas coisas? Ele vem falar sobre subir, e tem uma hora que ele fala: o Espírito de Deus sopra para onde quer, né? No versículo 8, né? Não fica admirado de você nascer de novo, né? Ele está falando de nascer de novo. Aí depois ele fala: o Espírito do Senhor sopra, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O que tem a ver falar do vento, né? E às vezes a gente olha, a gente está com um problema na nossa vida: Senhor, eu preciso pagar o boleto amanhã. Senhor, é fácil, Senhor. Vai lá no meu chefe, fala para ele me dar um aumento. Aí eu vou ter um dinheirinho a mais, eu pago o boleto. Amém, Senhor? O Senhor entendeu, Senhor? O Senhor está entendendo, Senhor? Ou o Senhor quer que eu te ensino? Senhor, o Senhor está entendendo? Senhor, o Senhor não sabe fazer. Eu ensino muito minha mãe na computação, né? E às vezes ela reclamava comigo que ela fala: me ensina a fazer isso. Eu falo: dá licença, mãe. Aí ela fazia, né? Aí eu voltava e falei: você entendeu, mãe? Eu não entendi nada, né? Porque às vezes a gente é assim com Deus, a gente quer resolver o problema para Deus. Senhor, compra a forma e resolve esse problema da sem forma. Está sem forma? Compra a forma, Senhor. E Deus fala: não é isso. Às vezes, meus irmãos, enquanto a gente não desce do pedestal e deixa Deus trabalhar, o Deus que criou as coisas desse mundo, o Deus que sabe como é que a nossa vida funciona, o Deus que sabe, que olha além. Porque quando a Bíblia fala que Deus falou: haja luz, parece que não tem nada a ver, né? A gente não entende direito. E a gente só vai entender quando a gente olha lá depois em João capítulo 1.
Porque João capítulo 1, ele é a explicação de Gênesis capítulo 1. Né? Quando fala que lá no princípio, aqui é no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá diz, no princípio era o verbo, a palavra. Jesus é a palavra. No princípio era a palavra, no princípio era Jesus. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 3. Versículo 4. A vida estava nele, e Ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 1 João capítulo 1, versículo de 1 a 5. Aí a gente vai entender um pouco. Espera aí. Deus está querendo resolver o problema de uma outra maneira. Porque quando Ele resolve o problema, Ele fala, olha, está com problema. Então, o que eu vou mandar? Luz. E Ele vai mandar luz. E aí a gente vai entender, o que é a luz? O que é a luz? Olha, é fácil. Vai lá em João capítulo 8, versículo 12. Né? João capítulo 8, versículo 12. Jesus estava falando com a mulher adúltera. Ele estava falando lá naquele episódio, né, todo mundo querendo apedrejar, a mulher foi pega em adultério, todo mundo quer apedrejar, e aí ele solta essa. O quê? Eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A vida era a luz dos homens. E meus irmãos, a gente começa a entender. Quando Deus fala, haja luz, e aqui é interessante que fala Deus disse, não fala Deus pensou, Deus estalou os dedos. Por que Deus não pensou? Deus disse. Disse para quem? Alguém precisava ouvir? Tinha alguém lá para ouvir? Para ele mesmo? Né? Tem gente, quem fala sozinho aqui? Tem alguém que fala sozinho? Tem gente que fala sozinho, né? Fica tranquilo, Deus também está falando sozinho aqui, né? Ele estava sozinho lá. E Deus disse. Por que fala Deus disse? Porque a palavra criou o mundo. Tudo foi criado para Ele, por Ele e para Ele. Que nem diz lá, né, em João capítulo 1. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo. Por isso que o cristianismo, meus irmãos, não é um Jesus que nasceu 2000 anos atrás. É um Jesus que criou o mundo. Esse é o nosso Messias, esse é o nosso Senhor. É o Senhor que criou todas as coisas. Esse é Jesus Cristo, o Jesus que criou o mundo, pelo poder da sua palavra. Através de Jesus Cristo as coisas foram criadas. Foi Ele quem criou. E Ele é a luz do mundo. E meus irmãos, quando a gente olha, a gente entende que Jesus Cristo é a luz do mundo. E é Ele que é o que Deus colocou para resolver o problema da nossa vida caótica. Ele é a resolução de Deus para o caos da nossa vida. Ele é a resolução de Deus para o deserto que eu vivo. É Ele. Ele é tudo que a gente precisa. E quando Deus fala, haja luz. E uma hora Deus fala, irmãos. E eu acho lindo, porque chega uma hora que Deus fala. Porque o negócio está lá no caos, né? Gênesis 1. O negócio está caótico. O negócio está descontrolado. Tem trevas. Chega uma hora que Deus se levanta e Deus fala. E creia nisso. Eu não sei como está a sua vida. Eu tenho certeza que vai chegar uma hora que Deus ele vai falar. E o negócio vai acabar. Sabe por quê? Porque Deus ele não é aquele que permite que o negócio... Deus não deixa as coisas ficar descontroladas, não, irmãos. Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que criou a terra que nós vivemos. Nós precisamos confiar nesse Deus maravilhoso. Esse é o Jesus Cristo. Lembra lá os discípulos no barco, no meio da tempestade? Estava lá a tempestade, quer coisa mais caótica do que uma tempestade. Estava lá Jesus, no meio da tempestade. Jesus, a gente vai morrer, Senhor. A face do abismo. E aí, Jesus levanta. E aí os discípulos falam, quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é esse que consegue colocar ordem nesse caos? Quem é esse que com uma palavra consegue fazer com que tudo se acalme na minha vida? Esse é Jesus.
Meus irmãos, somente em Jesus Cristo o caos da nossa vida, ele encontra uma forma. Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, pastor, eu não sei o que eu faço. Pastor, eu não sei o que eu faço da minha vida, estou perdido, a minha vida está caótica. Eu quero dizer para você, olha, Jesus Cristo é quem dá forma para a nossa vida, Ele quem dá um propósito para a gente. É Ele quem coloca as coisas no lugar. É Ele quem sabe, Ele que é o oleiro, né? A palavra de Deus, lá no livro de Jeremias, coloca Deus como um oleiro, alguém que está trabalhando no barro. Aquele barro, aliás, o barro ele é sinônimo da terra que foi feita, né? E de nós como homens, humanidade também. Deus é aquele que está formando, está dando forma àquilo que não tem forma. Por isso, quando a gente olha para a nossa vida, meus irmãos, a gente tem que viver em paz. Sabe por quê? Porque Deus está colocando em ordem a nossa vida. Deus ele sabe que o caos existe. O caos ele existe, esse é o mundo que nós vivemos. Deus ele sabe que às vezes a gente passa por alguns desertos, Ele sabe. Ele mesmo quando veio para a terra, Ele mesmo passou por isso. E Ele sabe, Ele se compadece de nós. Mas Ele sabe qual que é o remédio para isso. Ele sabe o que nós devemos fazer para isso. E meus irmãos, somente esse caos, somente em Jesus Cristo. Quantas pessoas querem resolver do seu jeito? Querem comprar uma forma para resolver a sua vida? E quantas formas existem por aí para resolver o problema da sua vida sem forma? Quantas coisas para encher a vida desolada, né? A vida desértica. A gente fala, minha vida está na solidão. Aí a pessoa sai arranjando um monte de coisa para fazer. E não resolve, sabe por quê? Porque não é o jeito que se resolve. O jeito que se resolve os problemas é haja luz. Haja Jesus Cristo. Ele é suficiente. Ele é suficiente para resolver todos os problemas da nossa vida. E somente em Jesus Cristo essa desolação, esse deserto, esse vazio, se torna em plenitude. Se torna em algo pleno, em algo real, em algo que nós conseguimos ver, em algo que nós conseguimos sentir. Por isso, meus irmãos, quando a palavra de Deus diz que haja luz, e vamos de novo, coloca de novo, por favor, Cauê, João capítulo 1, porque a luz está relacionada à vida. Olha versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Lembra quando Deus diz, haja luz? Quando Deus fala, haja luz, e houve luz. Hoje, nessa manhã, Deus está falando para você, haja vida. E vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10 diz, Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa é a vida que Deus quer dar para cada um de nós. Deus ele quer dar vida para você. Olha, o mundo que Deus criou, a gente fala, esse mundo não é perfeito, né? A gente fala, o mundo é perfeito, né? O mundo ele é perfeito do jeito de Deus. Ele tem caos, ele tem desertos. E Ele tem a solução, que é a luz, que é Jesus Cristo. E o que nós vamos fazer diante disso? Tem pessoas que não sabem disso. Mas vivem no caos. E o deserto, porque o deserto e o caos é para todos. E o convite de Jesus Cristo também é para todos. Para que Ele possa ser a solução. Para que Ele possa ser a solução para cada um de nós. Por isso, nessa manhã, eu gostaria de encerrar refletindo sobre isso. Será que nós temos vivido olhando verdadeiramente, sabendo que existe um outro céu, sabendo que existe realmente algo que Deus ele quer fazer na minha vida? Será que eu tenho olhado muito para as minhas coisas e eu me esqueço que existem essas outras coisas? E mais importante, será que eu tenho tido Jesus Cristo como a solução para os meus problemas? Que Deus ele possa nos abençoar e nos ajudar a entender essas verdades, para que a gente possa verdadeiramente alcançar essa vida em abundância que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vamos colocar em pé, nós vamos orar.